Salve Maria. Vamos falar um pouco sobre Tomás de Kempis, que nasceu em 1379 e morreu em 1471. Ele é mais conhecido e lido dos autores ascéticos do mundo. Tomás de Kempis nasceu em Kemper, junto à Colônia, em 1379. Aos 12 anos, ele foi enviado para os seus pais, por seus pais, melhor dizendo, para estudar. Onde ele conheceu Florencio Radeíngues. Terminados os estudos, se dirigiu, em 1399, ao mosteiro de Agnenberg, onde o seu irmão João de Kempis era prior. Ele não tomou o hábito até 1406. Ele sofreu aqueles anos grandes tentações e trabalhos bem fadigantes. Ainda que ignoramos de que gênero, quais trabalhos eram esses e que tentações eram essas. Não faltou para ele, pois, experiência de vida. Em 1413 se ordenou sacerdote, foi ordenado sacerdote, e o convento de Agnenberg permaneceu toda a sua vida naquele convento, no caso Tomás de Kempis. Com exceção de 1429 a 1432, esses 3 anos ele não passou por lá. Ele passou também a sua vida também copiando códices, compondo obras espirituais, poéticas e históricas. Não menos de 39. 39 obras, né? E ele foi se tornando mestre dos noviços na via espiritual. Ele, como um grande experimentado na questão da penitência, dos trabalhos árduos e na vida espiritual, se tornou grande mestre. Ele foi alguns anos prior e morreu em 1471, com avançada idade de 92 anos. Tem um cronista anônimo que viveu com ele e nos retrata o seu espírito, dizendo que era muito amante da paixão do Senhor e ele era um grande consolador daqueles que sofriam grandes tentações e daqueles que sofriam grandes tribulações. E um pouco posterior, se fala também que ele era muito afável e consolador dos enfermos e daqueles que também sofriam grandes tentações. Ele foi um grande devoto e um bom pai espiritual. Aqui vemos a imagem de um Tomás de Kempis com toda a sua piedade afetuosa e caritativa, coração inflamado pela caridade cristã. É um retrato verdadeiramente amável, que nos faz pensar em um religioso humilde, afável, sentimental e terno. Sobre o livro que ele escreveu, Imitação de Cristo, o livro mais famoso de Tomás de Kempis, mundialmente conhecido e apreciado como uma das joias mais preciosas da literatura cristã de todos os tempos, é o título Imitação de Cristo. Sua importância e influência na história da espiritualidade é enorme. Se conservam dele 355 manuscritos e 292 edições e desde 1617 até 1862 se fizeram o segundo Baker 2.214 reimpressões. Atualmente se calcula que passam das 6.200, a qual supõe, isso na época que o Rui Marinho escreveu esse livro, né, os grandes mestres da vida espiritual. Hoje se passa muito mais do que isso, né?
a qual supõe que se fez lançado à luz pública cerca de 40 milhões de exemplares. Isso foi traduzido a 65 línguas e dialetos. Esse livro genial tem sido lido por inúmeros santos. Entre eles consta expressamente Santo Thomas More, Santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri, São Luís Gonzaga, Santo Francisco de Sales, doutor da Igreja, São Carlos Borromeu, São Roberto Bellarmino, Santa Teresa de Ávila, Santa Bernardita Subiru, Teresa de Lisieux, ou seja, vários doutores leram, né, e amavam esse livro também. Ele tem sido recomendado por muitos papas, como Alexandre VI, Paulo IV, Pio V, Pio XI, Papa São João XXIII, também por grandes homens de ciências, teólogos de todas as escolas e outras insígnias personalidades. Encheu esse livro de elogios. Alguns lhe consideram o maior livro do mundo depois da Bíblia. O estilo da imitação é vigoroso, apodítico, cortado em sentenças lapidárias. Ao mesmo tempo, está cheio de cadências musicais e de assonâncias e rimas. Ele é doce e efusivo. Carece de ordem lógica e de uma estruturação dialética metódica. Se pode desengajar, né, separar uma leitura, um capítulo de outro. Se pode alterar a ordem, sem que por isso se perca a unidade estrutural que ele tem. O mesmo fenômeno se dá na tradução dos capítulos. Mas se pode alterar, se pode alterar ou suprimir muitos parágrafos, muitas sentenças, e o livro permanece essa doutrina sólida, né? Perdão. A doutrina exposta por Tomás de Kempis é enormemente positiva, profundamente evangélica. Ela é sensível, é sólida e é, ao mesmo tempo, terna, macia. Ela não se esquece, no entanto, que está concebida e escrita para religiosos e monges, porque alguns dos seus conselhos não podem ser levados materialmente à prática pelos seculares, ainda que todos possam aproveitar-se do seu magnífico espírito de piedade. Todo o livro está escrito em um latim claro, vigoroso e doce, com alguns germanismos e neerlandismo, e com frequentes cadências rítmicas, com assonâncias e rimas. Rara vez se dilui em fáceis e floridas amplificações ou em reiterações afetuosas, que tanto abundam em outros escritos de Kempis. Agora alguns detalhes, né, das obras de Tomás de Kempis. Para a formação religiosa dos noviços, escreveu o Diálogo dos Noviços, de onde ele traz devotas biografias dos fundadores da devota moderna, e que é Devotion Moderna em latim, é o termo, que é o mesmo estilo que é escrito também o livro Tomás de Kempis, segundo alguns teólogos, né, falam isso. E uma série de tratados como o livro do exercício espiritual, Doutrina dos Jovens, Manual dos Pavulos, Hospital dos Pobres, da Solidão ao Silêncio, Sermões aos Novícios, e por aí vai. A vida monástica e suas virtudes. Trata o livro dos 3 tabernáculos. O livro também é da verdadeira compulsão, fala sobre a disciplina do claustro. Também o livro O Horto de Rosas, O Vale de Lírios. Enquanto os sermões da vida e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo
não tem nada de sermões propriamente predicáveis. São mesmo as meditações da vida e benefício do Salvador Jesus e as orações da paixão do Senhor e da bem-aventurada Virgem Maria. São suaves considerações afetuosas, colóquios e palavras ternas. Um dos mais belos livros de Kepis é o Soliloquium Anima, uma nostalgia da pátria celeste. É um gemido da alma que busca o seu amado ausente, abrasado de desejo de união com Deus, porém não passa de conselhos místicos, porque ele vai também considerando a questão da gravidade do pecado, da seriedade, e ele procura elevar a nossa alma a esse arrependimento. Ele, não, mas ele procura nos conduzir, né? Em nenhuma de suas obras revela Kepis uma mente lógica, nenhum propósito de dispor organicamente os temas que toca. Dá uma sensação de estar formada toda uma condução, seguido de uma impetuosidade particular, uma particular inspiração em cada momento, sem ordem nem plano previamente estabelecido. Consta também que 4 questões aqui, 4 livros referentes a ele, né? O primeiro se intitula Avisos úteis para a vida espiritual. O segundo é Avisos para a vida interior. E o terceiro é um complemento do anterior. O título é A Consolação Interior. E finalmente o quarto, que é a devota exortação para a Sagrada Comunhão, que é muito diferente dos outros e que, por estranha analogia, o autor se intercala entre o segundo e o terceiro, recompondo a continuação temática. O livro primeiro é o estilo mais conciso, austero, forte, tem sentenças lapidárias, proclama a necessidade de Jesus Cristo. Ele fala da nulidade dos valores humanos e das coisas terrenas, as honras, a ciência, os prazeres, a longa vida, longevidade. E aí ele busca a compulsão do coração, a humildade, a obediência, a meditar sobre a morte e os pecados, a reformar a vida. É um manual de desenganos, com a típica mentalidade monacal. O segundo é um chamamento à interioridade. Regnum Dei intra vos est. Nós sabemos que durante largos séculos se vem disputando sobre quem será o verdadeiro autor do maravilhoso livro Imitação de Cristo. Se há atribuído ao Benedicto Juan Genser, 1245, abade do monastério de São Estevão, de Vercelli, também a Geraldo Grotti, iniciador da devota moderna, a Juan Gerson, a Cassine, ele também tinha, né, um certo cargo na Universidade de Paris, e finalmente a Tomás de Kepis. A controvérsia que não finalizou, todavia, se vai inclinando cada vez mais a favor do monge de Agnenberg, ou seja, Tomás de Kepis. Em todo caso, é uma questão que nada afeta a excelência intrínseca desta doutrina. Como adverte o próprio Kepis, não te mova a autoridade de quem escreve, se é pequena ou grande ciência, mas convido-te a ler com amor à pura verdade, o amor da pura verdade. Não mires quem disse tais coisas, mas atende que tal és logo que se diga.
Ou seja, não é quem escreveu o mais importante, embora o seja, mas é a verdade que está escrita ali. Se é verdade, então vamos se dobrar diante da verdade.